Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. Momento dramático, como nós lemos aqui em Deuteronômio 16, de maneira resumida, e no Pentateuco, especialmente no Êxodo. E essa dramatização, segundo a ordem do próprio Deus, deveria acontecer anualmente, assim como nós dramatizamos todos os meses a ceia do Senhor, uma vez por mês. As igrejas de Deus, as igrejas evangélicas, se reúnem em torno do pão e do fruto da vide, o suco da uva, para celebrar a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua vida em nosso favor. Então, foi um momento dramático, mas além de dramático, nós precisamos reconhecer, lendo e estudando esse texto, que foi também um momento tenebroso, com milhares de mortos, por causa da dureza do coração de Faraó, por causa da dureza do povo egípcio, e prefigurando, claro, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Na primeira Páscoa, cada família deveria imolar, e esse é o texto que nós estamos meditando, um cordeiro, deveriam comer a sua carne, e o seu sangue deveria ser aspergido, passado nos umbrais de cada casa, prevenindo assim que a morte lá de fora, que estava matando todos os primogênitos no Império Egípcio, entrasse dentro das casas do povo santo. O versículo 2, e você pode conferir novamente aí, deixa claro que a Páscoa deveria ser um memorial anual, pois todos em Israel deveriam se lembrar de onde vieram, de onde foram arrancados e para onde Deus os estava levando. Eles não poderiam se esquecer disso. Em síntese, irmãos, a mensagem da Páscoa deixa muito claro um memorial que nós poderíamos dizer que era um memorial paradoxal, porque para que haja vida, ou para que houvesse vida, era preciso haver morte. Para que a humanidade seja salva, Cristo Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele deveria ser morto. Ele precisou morrer. Ele que era sem pecado, ele que era sem mácula. E quando ele subiu na cruz do Calvário, ele o fez de maneira substitutiva. Ele tomou o nosso lugar. Então, a vida que eu e você, que nós e que o povo de Deus desfruta, ela é decorrente da vida de Jesus, o Cordeiro de Deus, o homem sem pecado, sem mácula, que subiu àquele lugar maldito para se entregar em nosso favor. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Nós devemos saber que essa mensagem deve ser guardada, não pode ser esquecida. E ela precisa ser celebrada. Como nós estamos celebrando? Como celebramos através dessa cantata, com esses cânticos tão lindos e tão profundos, de letras tão bíblicas. Nós estamos nos alegrando, porque alguém tomou o nosso lugar e possibilitou que nós aqui estivéssemos louvando e bendizendo a Deus. Mas nós também precisamos saber, e esse é um segundo ponto, que a Páscoa é um convite para que possamos viver segundo a palavra de Deus. Nos versos 2, também no versículo 5 e 6, fica claro que o sacrifício de animais na Páscoa, ou da Páscoa, deveria ser feito, olha aí na sua Bíblia, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Eles não poderiam celebrar a Páscoa nas suas cidades, ou onde eles achassem melhor, não. Eles deveriam celebrar a Páscoa no lugar em que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Essa era a palavra de Deus, essa era a norma para a celebração da Páscoa. E eu acredito que isso foi assim, porque a natureza humana, e os irmãos vão concordar comigo, ela é muito criativa.
A natureza, a imaginação humana, muitas vezes ela é sem limites, inclusive para praticar a rebeldia, inclusive para fazer coisas que Deus não nos pediu para fazer, inclusive para dizer que algumas coisas são para agradar a Deus, quando na verdade elas são produto de ilação humana, não de um mandato divino para o seu povo, para os seus servos e também para as suas servas. Talvez por isso, e certamente eu creio que Deus nos deu a sua palavra de maneira tão clara e tão objetiva. Assim, o memorial da Páscoa, que nós estamos celebrando hoje, deveria e deve acontecer de acordo com a determinação divina, ponto. Até a construção do templo, os irmãos devem saber, Deus designou ao longo da história do povo de Israel 2 lugares, Siló e Gibeão. Nós, eu e um grupo de irmãos aqui, tivemos o privilégio de conhecer o sítio arqueológico em Israel, mais provável para a localização de Siló, que eles chamam de Shilo. Foi o lugar onde o tabernáculo foi montado, e onde as tribos de Israel se reuniam e traziam os seus sacrifícios, inclusive no período da Páscoa. Mais tarde, Deus determinou que esse lugar deveria ser Jerusalém. E ali o templo, sob Salomão, ele foi edificado, ele foi erigido. Essa é uma lição permanente para a igreja, para o povo de Deus. O nosso culto a Deus e a nossa vida devem ser de acordo com os princípios da palavra de Deus, não podem ser orientados pelas nossas ideias ou pelas nossas tradições acumuladas ao longo dos séculos. A Romanos 12 tem tradições? Tem. Mas nós nos esforçamos para submeter essas tradições à palavra de Deus. Irmãos, tem tantas tradições humanas, só que eu conto desde a minha conversão há 40 anos atrás, que são tão estranhas à palavra de Deus, mas que são aceitas pacífica e passivamente no meio evangélico, inquestionavelmente, porque elas são populares, porque elas produzem e provocam adesão por parte das pessoas e de grandes multidões, mas nós não podemos ceder a essa tentação. A nossa vida deve ser orientada de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso inclui o nosso culto a Deus, assim como inclui toda a nossa vida, todo o nosso estilo de vida. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus deve ter sempre a primazia acima das nossas ideias, das nossas opiniões e das nossas elucubrações. A vida cristã de um homem, de uma mulher de Deus, deve ser pautada pela palavra de Deus. Amém? Nós precisamos saber disso no período da Páscoa. Deus estava chamando o seu povo a viver de acordo com a palavra. Deus está nos chamando a viver de acordo com a palavra dEle. Eu espero que todos vocês, ao saírem daqui, ao irem para suas casas, terem o seu período de descanso com a família, ao voltarem à noite para o culto público, e depois seguirem semana adentro, cumprindo a grande comissão de Deus, que vocês pautem a vida de vocês baseados na palavra de Deus, e não em engenhosidades humanas, incluindo aquelas que são produzidas no nosso meio. Inclusive aquelas que são produzidas no nosso meio e às vezes nas nossas denominações. Amém? Em terceiro lugar, nós devemos saber sobre a Páscoa que ela é, sem dúvida alguma, um desafio a todos nós para rompermos com o pecado. Se você olhar aí na sua Bíblia, isso está evidente nos versículos 3, 4 e 8. Se alguém vive de acordo com os preceitos dados pelo Senhor Deus, essa pessoa é levada fatalmente a algumas rupturas, não tem como. Quando você começa a seguir o Senhor Jesus Cristo, você tem que romper com algumas coisas, não tem como. Por isso o texto nos diz, não comerás levedado, 7 dias comerás pães asmos, quer dizer, sem fermento. Isso significa
que o fermento já era uma tecnologia alimentar praticada naquele tempo. Eles já tinham descoberto o fermento. Já tinham descoberto que determinadas substâncias, determinados fungos, né, fazem levedar a massa. Mas essa tecnologia que nós usamos, inclusive, e consumimos nesses dias, nos dias de Páscoa, ela deveria ser expurgada da vida do povo de Deus. Aí você pergunta, por quê? Por que o fermento deveria ser expurgado? Por duas razões básicas. E elas estão bem explícitas nesse texto também. Primeiro, porque no drama da saída do Egito, eles haviam saído de que forma? Apressadamente. Não é isso que diz o texto? Eles saíram apressadamente, de forma que não dava para colocar o fermento na massa, esperar a massa levedar, não dava para você esperar isso. Havia um espírito, digamos, de urgência, que deveria ser considerado, e que o povo de Deus deveria perpetuamente dramatizar e relembrar. Queridos irmãos, a salvação das almas humanas é um assunto que nós não podemos tratar com calma. Você não pode tratar a salvação do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, dos seus amigos, das pessoas que você ama, com tranquilidade, com os pés lá em cima, não é? Coloca o pé lá no sofá, Senhor, salve essas vidas. Não, isso é algo urgente. Isso é uma prioridade. Isso é algo imprescindível. Quando os homens, quando a humanidade visse a Israel dramatizando na Páscoa essa urgência, comendo pães asmos, pães não levedados, eles deveriam ser levados a uma reflexão. E eles também deveriam ser levados ao temor. É isso que se espera quando nós ponderamos a respeito da salvação. Nós precisamos ser tomados, nós precisamos ser dominados por um sentimento de urgência. Se há alguém aqui que sabe, honesta e intimamente, que ainda não rendeu a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, deve procurar fazer isso hoje, o mais rápido possível. Você não pode ficar adiando essa decisão indefinidamente. Você precisa se posicionar e precisa dar uma resposta hoje, o mais rápido possível, porque isso é urgente. E essa era a mensagem que o povo de Deus deveria passar quando comessem os pães não levedados, da urgência, da rapidez, das providências que precisavam ser tomadas num momento como aquele. Mas há uma segunda razão para o expurgamento do fermento no meio do povo de Deus na celebração da Páscoa. É porque o fermento, na interpretação fidedigna do Senhor Jesus Cristo, ele era um símbolo do pecado. O fermento era, segundo Jesus, um símbolo do orgulho humano nas suas várias manifestações, e especialmente como ele era visto e exemplificado na vida dos religiosos fariseus. Então, por ser um símbolo do pecado, por ser um símbolo do orgulho e da arrogância, ele deveria ser expurgado. Portanto, uma massa sem fermento, uma massa não levedada, as mulheres, as irmãs ou os homens que trabalham com panificação, que sabem disso, né? Ela não fica bonita, ela fica achatada, né? Betumada, está ali, né? Grossa. Eles deveriam comer aquilo ali, porque era um símbolo de uma massa pura, era um símbolo de pureza, era um símbolo, e deve ser ainda hoje, um símbolo para nós, de uma humilde confiança para crer e para depender de Deus. Na Páscoa, nós somos lembrados que precisamos depender de Deus. E a nossa dependência dEle deve ser uma confiança humilde, como de uma criança que segura na mão do seu pai. Pergunte para a criança se ela sabe para onde está indo, ela não sabe.
mas ela sabe que confia no pai. Por isso ela segura na mão do pai ou da mãe. E vai tranquila para onde os seus pais a dirigem. Essa deve ser a nossa atitude diante de Deus. No nosso meio, muitas vezes, há muito fermento, porque o nosso coração é dominado pelo orgulho, pela arrogância. Então, nós achamos que sabemos, nós já temos todas as respostas, todas as pontuações, e eu digo isso, irmãos, como pastor, porque às vezes as pessoas me perguntam com determinados problemas, eu não sei a resposta a priori. Muitas vezes é preciso orar, outras vezes é estudar a palavra de Deus. O conselheiro que diz que sabe de tudo, ele está equivocado. Nós não sabemos. Às vezes, o conhecimento que nós temos é que precisamos dobrar os joelhos e clamar a Deus, é só isso. E Deus nulo revelará o que precisa ser revelado, o que precisa ser compreendido. Mas isso significa também, na Páscoa, como significava nos dias do povo judeu, que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, somos encorajados a romper com o pecado, a romper com a vida de pecado. Olha, o que é pecado? Pecado é o adultério? É. Pecado é prostituição? É. Pecado é falso testemunho? É. Mas pecado também é orgulho, pecado é inveja, pecado é aquele espírito de competitividade incessante. Eu sempre digo, eu louvo a Deus, porque dentro da minha casa, minha mulher nunca competiu comigo, eu nunca competi com ela. Isso tem sido um bálsamo no meu ministério. Aqui na casa de Deus, eu espero não competir com ninguém. Eu não quero que ninguém compita comigo, porque nós somos servos de Deus, procurando fazer a obra de Deus. Se tem alguém exaltado no nosso meio, se tem alguém ungido no nosso meio, é o Rei da glória. Embora Ele me delegue para determinadas funções e delegue outros irmãos para outras funções, porém Ele é um ungido. E a Ele nós tememos, e Ele nós reverenciamos. Portanto, nós precisamos lançar fora todo o pecado, nós precisamos abrir mão de uma vida de pecado. Isso significa remover o fermento da nossa vida. Porque quando você lê a história de Jesus com os fariseus, é fácil você pensar no fermento dos fariseus, quer dizer, pensar no fermento dos outros. Pensa no fermento na sua vida. E tira esse fermento da sua vida. E faz um acerto com Deus. E, como eu tenho dito várias vezes, lave na presença de Deus as suas mãos na inocência. Meu Deus, meu coração não está contaminado em ficar querendo me levantar contra quem quer que seja. Eu estou inocente diante de Ti, que sonda as profundezas da minha alma e do meu coração. Irmãos, isso é Páscoa. Remover o fermento do nosso meio, aqui, daqui e daqui. E andar, pela graça de Deus, de vestes brancas na presença dEle. Amém? Mas uma terceira coisa que nós devemos saber sobre a Páscoa é que nela Deus nos convida a caminhar, uma quarta coisa na verdade, a caminhar das trevas para a luz. Veja o versículo 6 e o 7, não é? E você vai perceber aí que a celebração da Páscoa teria início quando, gente? No final da tarde, ou seja, ao pôr do sol. Ao tempo em que saíste do Egito, porque quando eles saíram do Egito foi nessa hora, nesse momento. Naquele momento, já sem a luz do sol, o cordeiro deveria ser sacrificado, e a sua carne deveria ser partida, cortada, e deveria ser, diz o texto, cozinhada. Seja em Siló, seja em Gibeão, ou seja no templo em Jerusalém, no tabernáculo, no templo em Jerusalém, eles deveriam comer na presença de Deus. Eu gosto muito disso, de pensar que nós, quando temos alguma comunhão aqui, nós estamos comendo na presença de Deus. Deus está nos vendo, Deus está nos assistindo, nós temos comunhão na presença dEle. E a ceia deveria ficar pronta, para os irmãos entenderem, por volta de meia-noite. E essa ceia, esse jantar especial, comer a carne daquele cordeiro inocente,
tudo deveria terminar quando o sol estivesse raiando. Você já participou de alguma ceia assim, algum jantar assim? Que você começa a comer meia-noite, você começa a comer, e você vai terminar aquela comunhão, você vai se levantar da sua mesa, diz o texto, somente então, depois de tudo terminado, sairás pela manhã do tabernáculo, de Siló, ou de Gibeão, ou de Jerusalém, e voltarás às tuas tendas. Você vê que Israel começou a sua preparação e saída da terra do Egito à noite. Mas quando a luz raiou, irmãos, eles já estavam livres e a caminho de Canaã. Eles já estavam no caminho da liberdade, eles já estavam num caminho santo que Deus havia traçado para eles. A morte do Cordeiro de Deus foi uma hora muito sombria para o universo, mas foi através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário que todos nós podemos ver a luz. Se Jesus não tivesse subido na cruz, se Ele não tivesse atravessado e vivenciado aquela hora sombria, você não veria a luz. Tudo que você veria seria trevas multiplicado por trevas. Mas porque Ele subiu na cruz, você pôde e você pode ver a luz. A noite escura da cruz, ela foi sucedida, nós cremos, pela manhã vitoriosa da ressurreição. Amém? Essa é a nossa convicção. E isso nós precisamos saber da Páscoa e sobre a Páscoa. Sem a morte de Jesus, aquele que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não há salvação e não há vida para nós. De forma nenhuma, não há absolutamente nada. Assim como sem a nossa morte para o pecado, não existe santificação. Não há bom testemunho cristão. Algumas pessoas aceitam a Jesus, mas continuam vivendo uma vida de pecado. Então não há santificação na vida dessa pessoa. E como não há santificação, ela falha em dar o testemunho que Deus planejou e que Deus desejou e deseja que ela dê. Porque se Deus nos mantém vivos nesse mundo como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, é porque Ele deseja que nós aqui possamos dar testemunho dEle. Possamos confessá-lo diante dos homens. Da mesma forma, quando nós nos voltamos para o Calvário, é a morte do velho homem que nós estamos encarando. Mas o que vem depois da morte do velho homem é algo maravilhoso. É uma grande bênção. Vai se cumprir a escritura lá do salmista também, quando ele diz que o choro pode durar, mas a alegria, ela vem pela manhã. Queridos irmãos, eu quero concluir aqui essa mensagem, antes de aplicar, dizendo que a Páscoa é algo que começa no início da noite, quando o cordeiro ele é sacrificado, está lá no versículo 1 e 2, e ela vai terminar, versículo 7, pela manhã, quando os homens voltavam para as suas tendas, e eles voltavam para as suas tendas, feitos novas criaturas, e experimentando um pouco da redenção que o Senhor Deus provia a cada um deles. Glória a Deus por isso. Bem, eu gostaria de concluir essa mensagem fazendo aqui 4 aplicações para nós, e aí nós vamos orar e vamos encerrar. Em primeiro lugar, nessa Páscoa, hoje, e nesses próximos dias, quando a Páscoa ela é falada no mundo cristão e até de maneira às vezes equivocada, muitas vezes equivocada no mundo não cristão. Não se esqueça, você que é crente em Jesus, de onde Deus o tirou. Mas também não se esqueça para onde Ele está te levando. Ele te tirou do lamaçal do pecado e Ele quer te levar para Canaã celestial. Lá é o seu destino, lá é o meu destino. Então, vamos celebrar a cruz de Jesus, o Calvário, como um feito memorável para sempre nas nossas vidas. O crente em Cristo Jesus, quando ora, eu aprendi isso no início da minha fé,
ele sempre pede: Senhor, me leva ao Calvário novamente, para não perder a lição do que significa a cruz para nós. A segunda aplicação é que entre as suas escolhas e as opções que você faz na sua vida, ou vier a fazer, opte sempre pelo direcionamento que emana da palavra de Deus. Você vai tomar uma decisão, observe se há compatibilidade com a palavra de Deus. Se é coerente com a palavra de Deus, porque as elucubrações humanas, a imaginação humana é gigante. Ela é muito grande, basta vocês assistirem os filmes de ficção. O diabo tem feito com que os roteiristas produzam coisas absurdas. E eu, como gosto de filme, principalmente de ficção, eu fico vendo como nesses últimos dias, eles estão malignamente inspirados para confundir as pessoas com ideias que são absurdas. Mas a palavra de Deus, ela vai ser sempre apropriada, em oposição à nossa imaginação, às nossas elucubrações. Ela vai ser sempre digna de ser aplicada em qualquer situação das nossas vidas, em qualquer necessidade que eu e você tenhamos. Vamos aplicar a palavra de Deus. Vamos usar sempre isso como regra, não é? Eu estou diante de um problema, você está diante de um problema, pergunte a você mesmo, o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso? Estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, procure a liderança da igreja se necessário. Eu creio que isso será uma bênção. Quando você estiver baseando a sua vida no Evangelho, tenha certeza de que você vai estar andando e vivendo de acordo com aquele que te fez, de acordo com o Criador. Então vai haver uma sincronia incrível, maravilhosa e perfeita. Deus, que é o autor das Escrituras, Ele sabe o que é melhor para você e para a sua família. Ele sabe o que é melhor para você. Por isso, não deixe de pautar a sua vida baseado na palavra dele. Em terceiro lugar, a Páscoa nos lembra ou relembra que o nosso compromisso com Deus é algo urgente, é algo prioritário, e é necessário submeter a sua agenda à agenda de Deus. A agenda de Deus. Existem coisas na sua vida, na minha vida, e na vida da igreja, do povo de Deus, que são urgentes. Por exemplo, a pregação do Evangelho. É urgente que a igreja pregue o Evangelho. Nós não podemos criar aqui na igreja muitas atividades que destoam da pregação do Evangelho. Porque somente o Evangelho é que tem o poder de promover a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos proclamar o Evangelho. Isso é urgente, isso é necessário. É necessário que nós acolhamos a palavra que Deus deu a Ezequias, como sendo uma palavra para todos nós, mesmo que nós não saibamos o dia da nossa morte. A palavra de Deus a ele foi: põe a sua vida, a sua casa em ordem. Então, submeta a sua agenda de vida pessoal, de sonhos, de projetos pessoais, à agenda de Deus. Porque os seus projetos podem sucumbir. Eu já vi muitos planos que eu elaborei sucumbirem. Porque depois eu descobri que não era a vontade de Deus. Não era o que Deus queria para mim. E há muita coisa que passa pela sua e pela minha cabeça que não vem dele. Submeta a sua agenda e os seus projetos a Deus, confiando no cuidado dele, no amor dele. Talvez isso vai requerer de você, como a gente meditou nessa manhã, abrir mão do fermento, abrir mão do orgulho, abrir mão da soberba. Talvez vai requerer de você isso, e uma absoluta confiança na palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, em Êxodo, capítulo 12, versículo 42, que é um contexto dessa passagem, nós lemos: esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. E o texto nos diz: esta é a noite do Senhor, que devem os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Como eu disse, a noite da Páscoa foi uma noite sombria, mas aquela noite foi a noite do Senhor.
Vocês estão entendendo aqui que, por um lado, foi terrível, mas aquele dia era um dia que Deus tinha separado. Naquela noite escura, naquela noite sombria, Deus estava trabalhando, Deus estava processando a libertação do seu povo. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. A gente saber que em meio a noites escuras, que muitas vezes Deus permite que nós passemos, Deus está trabalhando por nós em sua divina e maravilhosa providência. Ele está operando. Havia morte para tudo quanto é lado, mas Deus estava arrancando o seu povo pela raiz daquele lugar, para plantá-lo em um outro lugar, e para que ali eles cumprissem o seu propósito. Era noite escura, mas logo seria manhã, logo o sol brilharia, e quando o sol brilhasse, eles já não estariam mais no Egito, eles não estariam mais sob os domínios, sobre as garras de Faraó, e neles iria se cumprir uma escritura que deve se cumprir em nós também, e que eu creio que a maioria de vocês conhecem. A escritura diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Egito é passado, aquela vida de pecado é passado, aquela vida de escravidão é passado. Por quê? Porque Deus veio, porque Deus interveio, porque o Cordeiro de Deus subiu até a cruz do Calvário e entregou a sua vida em nosso favor. Então, nesses poucos anos que nós temos sobre a face da terra, nós não hesitamos em levantar as nossas mãos para render graças a Deus e para dizer: Senhor, eu te agradeço por tantas bênçãos, mas especialmente por ter me salvado. Eu fui salvo, eu fui redimido, eu fui resgatado do império das trevas, das garras de Satanás, para seguir um curso de vida completamente diferente. Isso é algo radical. E as pessoas que passam por isso são novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Vamos ficar em pé nesse momento? Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Para falar com Deus. E para nesse momento, entendendo o significado da Páscoa, aprender a guardá-la, a não se esquecer dela, da sua mensagem, da mensagem da cruz, e a celebrá-la. Deus está nos chamando nessa manhã de Páscoa, nesse dia de Páscoa, a vivermos segundo a palavra de Deus. Deus está nos chamando a romper com o pecado, a fazer um autoexame e a dizer: Senhor, tem havido fermento aqui dentro de mim. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é um rio de água viva que salta aqui de dentro de mim, limpa, purifica-me desse fermento, do orgulho, da soberba, da arrogância. Ajuda-me a ser uma criança que estende as mãos e que confia no cuidado do Senhor, que é o nosso Pai Celestial, para nos conduzir, que confia nas suas misericórdias, no seu direcionamento. Palavra de Deus para nós é que nos lembremos que viemos das trevas e seguimos para a luz. A palavra de Deus para nós é que, se estamos vivendo um momento de trevas, mas estamos sendo libertos por Jesus Cristo, e a palavra de Deus vem a nós para esse mesmo propósito, então nós podemos crer que, apesar de toda a dificuldade circunstancial do tempo presente, nosso Deus, a quem nós amamos muito, em quem nós confiamos, a quem nós queremos dar o nosso melhor, Ele vai fazer com que os nossos olhos vejam a luz,
e vendo a luz dele, nós possamos sorrir. E quem sabe chorar também, de gratidão. Levante as suas mãos e vamos orar juntos. Pai Santo, estamos aqui na Tua casa, nessa manhã de Páscoa, porque o Senhor enviou ao mundo Teu Filho amado, para que todo aquele que no Senhor crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E porque esse Cordeiro veio ao mundo e foi imolado, o Senhor nos permite transitar do império das trevas para o reino da sua luz. Meu Deus, concede-nos graça nesse dia. Concede-nos a graça de fazer com que a nossa vida, as nossas decisões, as nossas atividades, os nossos projetos sejam realmente pautados, embasados na Tua palavra. Dá-nos a graça de lançar fora todo pecado, todo fermento que em nós habita. Dá-nos a graça de nos santificarmos, para que possamos dar bom testemunho do Teu amor às outras pessoas, para que aqueles que estão em desespero possam confiar no Teu amor e possam entender que ainda há esperança para eles. Concede-nos essa graça de sermos Suas testemunhas, aqui e em todos e até o confim, até os confins da terra. Essa é a nossa súplica. Leva-nos em paz para as nossas casas. Continua falando conosco, continua ministrando o nosso coração e traga-nos em paz à noite, quando Te prestaremos culto público para o louvor. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.